Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 9, que diz: Deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao meditar sobre estes versículos, o Senhor me levou a refletir sobre o crescimento espiritual constante. Nessa carta, Pedro quer estimular aqueles que se tornaram discípulos de Jesus a amadurecerem na fé e crescerem na relação com Deus por meio de Cristo. Pedro oferece as condições para que esse crescimento ocorra e nos brinda com razões valiosas para nos aproximarmos regularmente de Jesus, o fundador, sustentador e edificador da igreja. Pedro argumenta que a obra de Cristo resultou em 3 propósitos muito claros. Em primeiro lugar, nos purificar para uma vida separada, que viva em santidade. Isso ocorre quando a obra de Jesus nos alcança e nos perdoa de todos os pecados. Em segundo lugar, nos conduzir a uma vida cheia de frutos. Isso se evidencia no dia a dia, através de uma vida que compreende estar em missão para a glória de Deus. Em último lugar, nos limpar do egoísmo para amarmos outras pessoas. Esse amor deve ser marcado por dedicação, entusiasmada e cheia de fervor. Ao mesmo tempo que Pedro conclui o pensamento no contexto, também insere uma nova estrutura, ao convocar a todos a buscarem crescimento espiritual. Em primeiro lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário nos livrar de tudo o que estraga os relacionamentos. Pedro oferece uma lista daquilo que precisamos jogar fora: toda malícia, engano, fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências. Todas essas atitudes, sentimentos e pensamentos têm o potencial de frear a maturidade e destruir qualquer bom relacionamento. Em segundo lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário fazer uso de um bom alimento espiritual. Pedro estimula a desejarem um alimento genuíno, o leite espiritual, que é o conhecimento e meditação na palavra de Deus, a fim de experimentarem o crescimento na fé. A comparação que Pedro faz é marcante. Sugere ter o mesmo apetite de uma criança recém-nascida que, ao beber o leite materno, recebe todos os nutrientes que o seu corpo precisa, imuniza-se contra as várias enfermidades e cresce com saúde e naturalidade. Em terceiro lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário edificar nossas vidas sobre o sólido fundamento. Pedro convoca a se aproximarem de Cristo para experimentarem crescimento. Porque Cristo é a pedra que vive. Pedro entende que não é possível construir uma vida sólida à parte, longe de Jesus. Recebemos vida quando Cristo nos transforma. Jesus se apresenta nas Escrituras como o pão da vida, a luz do mundo, a água que mata a sede. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Pedro nos ensina que Cristo é a pedra rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus. Pedro coloca em contraste o valor que os homens deram a Cristo e o valor que ele recebeu de Deus Pai. Depois de viver de modo justo e perfeito, os homens tramaram para lhe arrancar a vida. Traíram-no e o penduraram no madeiro. Enquanto recebia a desvalorização dos homens, Deus frequentemente lhe dizia: "Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e a alegria da minha vida." Para buscarmos a Jesus é que, por meio dele, recebemos vida e fomos conectados à família de Deus. Pedro diz que somos pequenas pedras vivas que juntas formam uma preciosa igreja de Jesus, crescendo sobre o fundamento de Cristo, que é a pedra angular. Pedro compreende que se Jesus nos purificou, fomos conectados organicamente a Ele. Se Jesus é a pedra principal que sustenta todo o edifício, somos as pequenas pedras usadas na consolidação de sua bela e amada igreja. Jesus chama uma multidão espalhada por todas as partes do planeta para formar um povo exclusivamente seu. Para crescermos em maturidade cristã, é necessário compreender que somos casa espiritual. Pedro amplia seu argumento dizendo que não somos apenas pedras vivas, mas fomos feitos residência de Deus. Deus, através de seu Espírito Santo, habita em todos os que creram em Cristo para a salvação, a ponto de sermos chamados templo do Espírito Santo. A igreja, que é o corpo de Cristo, é também habitada por sua doce presença. Que verdade maravilhosa! Constitui-se num poderoso tônico que nos estimula a desejarmos o crescimento na intimidade com Deus. O próprio Deus faz morada em nós, sustenta-nos em todas as dificuldades, consola-nos e conduz todas as coisas para um fim glorioso. Para crescermos em maturidade cristã é necessário cumprir nossa missão. Pedro diz que além de sermos pequenas pedras vivas, além de sermos habitação de Deus, somos também agraciados com uma missão, o de sermos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Com a obra perfeita de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isto significa que seu sacrifício nos deu livre acesso ao trono da graça. Fomos feitos sacerdotes. Não precisamos mais de mediadores. Todos os que estão em Cristo gozam de livre acesso a Deus. Agora podemos viver para apresentar sacrifícios espirituais. Podemos compreender sacrifícios espirituais como uma vida de entregar a Deus a nossa vontade, emoções, desejos, projetos e sonhos. Passamos a viver segundo a vontade de Deus, vivendo separados do pecado e realizando obras de socorro a quem sofre, que são as expressões naturais de um coração transformado e misericordioso. Também oferecemos sacrifícios espirituais, proclamando as boas novas de salvação e nos dedicando a ajudar todos os que creram a guardar todas as coisas que Jesus nos confiou. Tudo isso é feito na dependência e por meio de Jesus Cristo. Assim, ficamos livres de cair na armadilha da soberba e vaidade. Tudo o que fazemos só tem valor se for feito através da mediação de Jesus Cristo. Para crescermos em maturidade cristã, é necessário estarmos alicerçados em Jesus. Pedro coloca-nos e nossa principal convicção de um lado e os ímpios com sua grande rejeição de outro. A verdade mais preciosa é que Cristo é o Filho amado do Pai, a pedra que sustenta toda a igreja, a grande salvação e único Senhor. Para os ímpios, Jesus não passa de um charlatão ou um simples homem que andou por essa terra e que não é o que diz ser. Por isso, rejeitam a Cristo e sofrerão o justo juízo de Deus no grande dia do julgamento. Diante da pessoa de Cristo não há neutralidade. Os que nele se abrigam encontram refúgio, os que rejeitam serão envergonhados. Depois, nos despir da roupa, da inveja, calúnia, difamação, intrigas, fofocas, mexericos e tudo o mais que contamina uma boa amizade. Não há crescimento espiritual sem leitura bíblica, oração e vida rotineira com o corpo de Jesus, que é sua igreja amada. Precisamos nos firmar diariamente em Jesus Cristo, como o suficiente para lidar com nossos medos, ansiedades e vãs preocupações. Ele é o amado do Pai, o tesouro vivo e precioso.
Consolemo-nos na bela realidade de estarmos organicamente ligados a Jesus. Nada poderá nos separar de seu amor, nem as dificuldades do presente, nem os dramas que ainda virão. Ele nos sustentará em todo o tempo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Temos a presença de Deus fazendo morada em nós. Além dessa realidade ser uma grande dádiva, nos alerta para vivermos e como separados do mal e de qualquer aspecto sujo da cultura em que vivemos. É maravilhoso e libertador saber que temos um propósito para viver. Existimos para a glória de Deus. Vivemos para oferecer sacrifícios agradáveis através do amor leal aos outros, de um coração que diariamente procura viver segundo a vontade de Deus, de uma vida dedicada a proclamar a boa notícia da salvação em Jesus e que se dedica a ajudar outros crescerem na verdade. Possuímos uma esperança que é real, que pode ser chamada de convicção. Temos a certeza que Jesus é precioso e revela a perfeita vontade de Deus. Por isso, não recuamos em nossa confissão e não desviamos de nosso chamado. No dia de seu retorno, receberemos todas as dádivas de sua vitória. Creia, pois o Senhor está nos levando a esse nível de maturidade. Só continue e seja constante. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Somos gratos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E que nesta hora haja um despertar para cada um de nós, diante da sua palavra, diante do seu querer. Porque nós não estamos aqui por causa de detalhes que nós queremos viver ou de situações ou sonhos. Nós estamos aqui para cumprir um propósito e uma missão que já foram designados pelo Senhor. Usa-nos da maneira que o Senhor quiser, mas leva-nos a este nível de maturidade, entendimento, conhecimento e discernimento para caminharmos nesta sabedoria que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer e a sua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes dê a abundância necessária para ele crescer e ver a sua glória manifesta. Somos gratos a ti, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos os nossos sentidos e tudo seja para louvor da glória do seu nome. Muito obrigado, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.